palavra Estado tem muitos significados, mas hoje nós vamos entender essa palavra num sentido geográfico mais amplo. Veja esta outra definição do dicionário para Estado. O Estado pode ser entendido como uma nação politicamente organizada. A palavra Estado não se refere somente a uma certa região dentro de um país, mas aos limites do próprio país. Estamos falando do Estado-nação, que administra aquilo que você conhece como sendo o território nacional. Ô Gil, fala. Uma coisa eu não entendo. Quem é que organiza politicamente um Estado? Quer dizer, são os presidentes, os políticos? Quem que organiza? Peraí, Vicente, você está esquecendo de uma coisa. Um Estado, para ser um Estado de direito, precisa ter uma Constituição. Ah, tá certo, a Constituição. Ô Vicente, você sabia que outro dia eu estava lendo a introdução da Constituição brasileira? Ah, é mesmo? E o que diz lá? Olha, é melhor a gente reler para poder entender melhor o que é o Estado. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Introdução. Ah, achei. Ó. Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Você reparou que o principal objetivo da Constituição é instituir um Estado? E esse Estado instituído vai assegurar os direitos e a identidade de um certo grupo social. No nosso caso, o povo brasileiro. Em outras palavras, o Estado é, antes de tudo, um espaço geográfico. Portanto, é caracterizado por um território nacional. Esse território é organizado política, administrativa e economicamente. E essa organização transforma o espaço numa nação politicamente organizada, ou seja, num Estado. Instituições políticas gregas, especialmente sobre dois filósofos, chamados Platão e Aristóteles. Você sabe o que eles pensavam? Eles discutiam sobre a democracia, as leis, o Estado e as formas de governo. Vamos falar primeiro sobre Platão. Por quê? Por que você está chorando, Platão? Porque mataram Sócrates. Nossa, por que fizeram isso? Porque ele fazia as pessoas pensarem. Os governantes acharam isso perigoso. Puxa, mas a Grécia não era uma democracia? Ela não deveria ser justa? A democracia é ingovernável. As pessoas comuns não conseguem fazer grandes reflexões. Ah, Platão. Mas como você acha que seria um governo justo? O governo só vai ser justo no dia que os filósofos forem reis, ou os reis forem filósofos. Mas por que você pensa assim? Porque a verdadeira sabedoria política é a filosofia. Então, só com um rei filósofo nós teremos um Estado ideal. Platão, você é muito idealista. Agora dá licença que eu vou voltar para a caverna. Beijo, me liga! Platão foi o mestre de Aristóteles, mas Aristóteles era mais realista e não concordava com algumas ideias de Platão. Aristóteles fez grandes teorias políticas, que são estudadas até hoje. Vamos ver quais são. Oi, Aristóteles! Sobre o que você está pensando? Estou pensando sobre o Estado. Ah, você também acha que os governantes tinham que ser filósofos? Não, ser filósofo não é garantia de um bom governo. É mesmo? Por quê?
Porque apenas saber o que é bom não torna alguém bom. O importante não é ser filósofo, e sim fazer o que é melhor para o Estado. E o que é melhor? O melhor são as formas puras do governo, que é quando o governo busca o interesse da maioria. E nem todo governo é assim? Não, porque muitos são corruptos. Aí acontecem as formas impuras do governo, que é quando o governante se preocupa com os interesses particulares. Quais são as formas puras e impuras de governo? As formas puras são a monarquia, a aristocracia, a democracia. As formas impuras são a tirania, a oligarquia e a demagogia. A monarquia é o governo de um só, onde o governante se preocupa com o bem geral. Quando a monarquia se corrompe, acontece a tirania, que é quando o governante só pensa em si mesmo. A aristocracia é o governo de várias pessoas, visando o bem geral. Quando a aristocracia se corrompe, ela vira a oligarquia. A democracia é o governo do povo. Quando a democracia se corrompe, ela vira a demagogia. Oba! Democracia! Eu posso participar da democracia? Claro que não, né? Você é mulher. Mulheres e escravos são apenas coisas. Não fazem parte do povo. Agora você vai para casa lavar a louça. Ai, Aristóteles, credo, que machista! Vou botar a cicuta na tua comida. Magoei, tchau. Esse é apenas um resumo das ideias de Platão e Aristóteles sobre as instituições políticas. Vamos falar mais sobre isso na sala de aula. Tchauzinho! Beijinho! A teoria do contrato social tem sua origem no conceito de contratualismo, que por sua vez diz respeito a um conjunto de teorias que afirma a necessidade da existência de leis e regras para manter a ordem social dentro de um Estado, evitando o uso da violência pessoal na resolução de conflitos entre seus habitantes. Dessa forma, o contrato social pode ser compreendido como um acordo estabelecido entre os indivíduos que vivem em sociedade, com regras, hierarquias, direitos e deveres a que todos os grupos estão submetidos. O contrato social evita a violência e busca resolver as divergências de maneira menos conflituosa entre os homens estabelecidos em sociedade. No contexto que estamos estudando, os homens se reuniram em uma sociedade e entregaram seus direitos ao rei. Esse rei passou a representar o poder centralizado, responsável pela superação do estado de natureza. O estado de natureza, por sua vez, é um momento da existência humana em que não havia instituições para mediar os conflitos entre os homens. Dessa forma, cada um realizava a justiça com as próprias mãos. Ou seja, o estado de natureza era um estado de conflito permanente entre os homens. O objetivo do Estado centralizado e do rei era evitar esse tipo de situação social que trazia prejuízos para toda a comunidade. Passaremos a analisar agora as ideias de Thomas Hobbes, que nasceu em 1588 e faleceu em 1679. Sua principal obra foi o Leviatã. Começaremos a analisar a obra de Hobbes com uma pergunta: como era a vida dos homens antes da centralização do poder? Em outros termos, como era a vida das sociedades humanas antes da existência dos estados nacionais? Resposta: era uma vida em estado de natureza, em que o homem era o lobo do próprio homem. No estado de natureza, todos os homens estão em guerra contra todos os homens. Essa é uma situação de guerra permanente, que ocorre todos os dias, sem prazo para acabar. No estado de natureza, vigorava a lei do mais forte, e cada homem fazia justiça com as suas próprias mãos. No estado de natureza, é necessário se antecipar aos movimentos para eliminar as ameaças representadas pelos outros homens e assim permanecer vivo. No estado de natureza, existe um medo constante da morte violenta, pois da mesma maneira que um homem mata outro homem no dia de hoje, amanhã a sua sobrevivência não está garantida.
Por tudo isso, nesse tipo de organização social não havia esperança no dia seguinte. Então, a pergunta que se faz é a seguinte: qual é a solução para o estado de natureza? Resposta: o contrato social. No contrato social formulado por Thomas Hobbes, os homens abrem mão de suas armas e delegam todo o poder ao rei. A partir desse momento, o rei passa a ser o único indivíduo que tem o direito de usar a força de forma legítima. Nenhum outro homem ou conjunto de homens poderia fazer o uso das armas e da violência sem a autorização do rei. Mas não se trata apenas de direitos e privilégios concedidos ao chefe político. Ele também tinha responsabilidades pelas quais deveria responder. O rei é o responsável por garantir a vida, a liberdade e a propriedade dos homens. Caso esse rei deixasse de cumprir com suas obrigações, o povo tinha o direito de rebelião, ou seja, poderia derrubá-lo e escolher outro representante em seu lugar. Agora, vamos fazer uma análise mais detalhada da imagem ao lado. Trata-se do frontispício do livro Leviatã, de autoria de Thomas Hobbes, publicado em 1651. Esta imagem é uma das melhores representações para definir a teoria do absolutismo monárquico. Nessa alegoria, percebemos que o poder do rei utiliza determinados símbolos que eram muito conhecidos pela sociedade daquela época. Toda a grandiosidade do poder é resultado da fusão de todas as vontades individuais na figura do rei. Ou seja, todo o poder do rei tinha origem no consentimento da vontade popular. A coroa representa o símbolo da majestade. A espada representa o símbolo do poder terrestre, militar e judiciário. E, por fim, o báculo, uma espécie de cetro, representa o símbolo da autoridade espiritual do rei. Vamos analisar um detalhe da imagem. Perceba que o corpo gigantesco do rei é formado por milhares de pequenos homens. Isso significa que, sem o consentimento da vontade popular, o poder do rei não tem sustentação. Em outras palavras, na teoria do contrato social, o rei tem o poder concentrado em suas mãos, porque isso foi permitido e autorizado pela vontade da comunidade. A partir de agora, nós podemos responder a pergunta feita no início da aula. A pergunta era a seguinte: existiam limites para o poder dos reis? Na teoria do direito divino dos reis, o único limite para o poder dos reis era a vontade de Deus. Na teoria do contrato social, o limite para o poder do rei encontrava-se no consentimento da vontade popular. E assim, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que nossa abordagem tenha facilitado a sua compreensão sobre esse tema. Um forte abraço e até a próxima aula. Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um Crime Ideia. Bom, o tema da aula de hoje que eu gostaria de discutir com vocês é o espírito das leis em Montesquieu. Bom, eu acho que esse tema, na verdade, suscita duas importâncias fundamentais. Uma primeira de caráter político mais geral, de que Montesquieu ele tem influenciado em vários acontecimentos políticos do tempo contemporâneo, inclusive a própria independência dos Estados Unidos. Um elemento fundamental, discutindo a independência dos Estados Unidos, é que a forma que o Estado norte-americano se organizou desde o século XVIII até hoje se baseou na teoria do princípio dos 3 esferas do poder, que nós vamos discutir adiante. Uma segunda importância fundamental é para você aí vestibulando, você estudante, que Montesquieu está sendo cobrado basicamente em vários vestibulares do Brasil. Inclusive a própria prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, cobrou Montesquieu em 2013. A Universidade Federal Fluminense cobrou Montesquieu em 2012 especificamente. Então, o Montesquieu é um cara que está sendo muito revisitado aí pelos vestibulares e tem aí uma importância fundamental. Então cabe a vocês procurar dar uma estudada específica nas suas teorias. Bom, eu gostaria de discutir com vocês hoje na aula 4 tópicos fundamentais. O primeiro é a ideia das formas de governo ou formas de Estado na teoria de Montesquieu.
Uma segunda ideia é a teoria dos 3 esferas do poder, e um terceiro tópico especificamente é o que é liberdade para Montesquieu, finalizando com a ideia de onde surgem as leis para ele. Bom, o primeiro elemento fundamental então é a seguinte questão: Montesquieu ele nasce em 1689 e morre em 1755. Ele é um francês, vamos dizer assim, conhecido como uma das principais figuras do iluminismo. Ele, Montesquieu, acreditava piamente numa ideia fundamental: a razão e o progresso humano eram um desenvolvimento onde a sociedade caminhava rumo a um dito progresso. Bom, esse progresso especificamente precisava de uma nova forma de estado de governo que fosse baseado numa teoria da liberdade. Então nós vamos discutir o conceito de liberdade de Montesquieu agora há pouco, e nós vamos chegar à seguinte conclusão: para Montesquieu, o próprio poder deve limitar o poder. Então isso é um elemento fundamental. Bom, sem mais delongas, vamos ao primeiro princípio, né? A primeira discussão que nós vamos fazer é sobre o próprio livro O Espírito das Leis de Montesquieu. Essa obra, especificamente publicada em 1748, é dita a principal obra dele. Uma outra obra fundamental também são as Cartas Persas, de 1721. Nesse livro, Montesquieu faz uma primeira questão fundamental, um debate específico sobre quais são os 3 tipos de governo. De acordo com Montesquieu, a humanidade como um todo tinha 3 tipos específicos. Ele vai chegar na seguinte conclusão: o primeiro tipo de governo é a dita república, que ainda essa república subdivide-se em república aristocrática ou república democrática. A república ela se baseia principalmente numa ideia que é chamada de virtude. A virtude como aquela disposição nata de praticar uma política para o bem público, ou, pelo próprio conceito de república, coisa pública. Bom, a república que se mantém necessariamente aí pela virtude tem uma antítese ou algum tipo de governo diferente a dela, que é a monarquia, que é baseada numa honra. Veja, no processo monárquico ou na teoria monárquica de governo, o rei, governo, né, monarquia, ele comanda um tipo de sociedade baseada numa tradição. As leis são fixas e se mantém numa dita tradição. No processo, por exemplo, de hereditariedade do poder. Um terceiro tipo de governo no Montesquieu fundamental é o chamado despotismo, onde especificamente um monarca, um rei ou um governante qualquer se mantém apenas pelo princípio do medo. Ou seja, o cidadão ele tem medo ao governante. Vejamos, essas 3 especificidades sobre o tipo de poder do Montesquieu colaboram com a seguinte tese fundamental: ao longo da humanidade, escolhemos especificamente formas diferentes de poder para conseguir chegar num objetivo. A ideia de bem público, a ideia de comunidade política, etc. Bom, esse primeiro tópico então é essa discussão sobre as 3 principais formas de poder. O segundo é as próprias 3 esferas do poder. Vejamos, se nós considerarmos o contexto de Montesquieu, nós vemos que nós estamos no século XVIII já de bastante críticas aos regimes absolutistas, baseados numa teoria de que o poder soberano de um monarca, de um príncipe, etc., ele está concentrado nas mãos do próprio poder, ou melhor, o poder concentrado nas mãos desse monarca. Vejamos, o que Montesquieu vai criticar especialmente é de que o poder na mão de um monarca, ele constrói, na verdade, um tipo de governo que não, vamos dizer assim, tem um objetivo do bem público. Para ele, um governo ele deve ser dividido em 3 grandes esferas. Se a gente pensar as esferas do Estado contemporâneo, são as que Montesquieu vai propor. Primeiro, a ideia de que deve existir um legislativo que edita e cria as leis de uma determinada sociedade ou de uma comunidade política. Ao mesmo tempo, correlacionado com o legislativo, nós temos o executivo, que do ponto de vista bem simples, ele executa as leis criadas pelo legislativo. E por fim, um judiciário que faz um julgamento interno dessa aplicabilidade do legislativo ao executivo. Então veja, a teoria dos 3 poderes do Montesquieu é bastante clara. Qual que é o seu objetivo? Criar especificamente um limite do poder do Estado dentro da própria figura do Estado. Ele acreditava piamente que o Estado pudesse criar um tipo de justiça dos povos e tal. Bom, o segundo tópico de discussão nossa leva à terceira ideia fundamental, o chamado conceito de liberdade do Montesquieu. Bom, o que é liberdade para ele? Vejamos, se o que é feito dentro de um Estado está ligado ao executivo, o legislativo e o judiciário, nós temos então que liberdade é tudo aquilo que está permitido pela lei. Então veja, nós somos livres fazendo aquilo que a lei nos permite. Ou seja, nas nossas relações de direitos e deveres, organizam-se todas as nossas liberdades.
Então, suponhamos, se eu pegar um elemento contemporâneo aqui, diria para vocês que a liberdade de expressão, nesse mundo contemporâneo, ela é um valor absoluto. No entanto, ela tem certos limites práticos. Então, não é qualquer tipo de expressão de uma dita sociedade, como por exemplo uma ofensa, como por exemplo uma injúria, uma perseguição, que pode ser dito como liberdade de expressão. Então, dizer o que quiser não significa liberdade baseado pela própria lei. Outro objetivo de Montesquieu, então, é o seu quarto elemento fundamental, chamado então de onde surgem as leis. Isso é uma lógica bastante comum aos iluministas. Se nós pegarmos o Rousseau, que foi o tema de uma aula passada nossa, e nós compararmos com Montesquieu, há alguns elementos comuns. De acordo com Montesquieu, a lei surge especificamente de uma comunidade política que, sem leis, elas entrariam no estado de guerra constante. Essas guerras constantes criam um certo limite entre o direito de um povo e de outro povo. Então, o que é a lei? A lei é a criação dos limites que servem a uma dita responsabilidade de uma determinada localidade, e essa localidade faz que a existência, vamos dizer, da saúde pública exista a partir da própria lei. O que é a lei? É a garantia da liberdade de uma cidadania, ok? Por fim, para a gente finalizar então esse debate aqui, eu vou analisar uma questão da Universidade Federal Fluminense do ano de 2012, que é essa que aparece na tela. De acordo com o filósofo iluminista Montesquieu, no livro clássico O Espírito das Leis, quando as mesmas pessoas concentram o poder de legislar, de executar e de julgar, instaura-se o despotismo, pois, para que os cidadãos estejam livres do abuso do poder, é preciso que o poder freie o poder. Identifica a sentença que melhor resume esse pensamento de Montesquieu. Letra A. Para que a sociedade seja bem governada, é necessário que uma só pessoa disponha do poder de legislar, agir e julgar. Bom, essa alternativa é completamente errada porque em Montesquieu nós temos uma divisão do poder, como o próprio texto está dizendo, né, que o poder freie o poder. Letra B. A separação dos poderes enfraquece o Estado e toma a sociedade vulnerável aos ataques dos seus inimigos. Vejamos, o que acontece é que a divisão do poder do Estado não acontece um enfraquecimento, pelo contrário, faz um fortalecimento às suas esferas. Letra C. A separação e independência entre os poderes é uma das condições fundamentais para que os cidadãos possam exercer a sua liberdade. Opa, questão correta, porque quando ocorre um processo de separação e independência dos poderes e ao mesmo tempo uma relação direta entre eles, nós mantemos a chamada liberdade de um povo. Veja, a liberdade é condicionada pela lei, conforme nós dissemos. Letra D. A sociedade melhor organizada é aquela em que o executivo goza de poder absoluto. Vejamos, uma sociedade em que o executivo goza de poder absoluto é uma ditadura. Então não é um tipo de regime democrático como o próprio Montesquieu propunha. Letra E. As mesmas pessoas podem concentrar o poder desde que sejam bem intencionadas. Nós sabemos muito bem, né? Para a lei não basta a boa intenção. O que existe na lei, por exemplo, é uma separação da esfera pública e esfera pessoal. Então, boas intenções são da esfera pessoal. Bom, essa questão é bastante clara, né? Se a gente fazer um fechamento dela aqui, a gente nota o seguinte: a lei cria a liberdade de um povo. E só pode existir liberdade se existir leis numa sociedade. Bom, moçada, nosso tema da aula é esse, né? E deixaria a indicação aí da leitura do livro O Espírito das Leis de Montesquieu, que é uma obra fenomenal aí para quem quer conhecer sobre a história do direito, sobre a história das leis, da sociedade moderna, etc. É isso, muito obrigado e até o próximo Ideia. Bem-vindo ao Política Sem Mistérios. Quais são os poderes da República? E o que eles fazem? Os poderes da República são 3: executivo, legislativo e judiciário. O executivo é o presidente da República, os governadores de estado e todos os prefeitos. O poder legislativo são os deputados federais, os senadores, os deputados estaduais e também todos os vereadores. O poder judiciário é o Supremo Tribunal Federal, os tribunais estaduais e todos os juízes que estão nas cidades brasileiras. Eles devem funcionar harmonicamente. Um depende do outro, um fiscaliza o outro. E são 3
para que não haja nenhum se sobrepondo aos demais, fazendo com que a democracia no país seja preservada. Por exemplo, vamos pensar uma lei votada pelo Congresso Nacional, dizendo que a partir de agora todos devem usar um chapéu cor laranja. E se não usarem, vão receber uma multa. Cabe ao Legislativo, então, votar esta lei. O Poder Executivo vai colocar esta lei em prática e vai publicar a lei para que todos realmente usem este chapéu cor laranja. O Judiciário, quando acionado, vai cobrar a multa daqueles que não usarem o chapéu laranja a partir de agora. Eu fiz uma brincadeira, é claro. Não dá para imaginar que o Congresso iria votar uma lei como essa. O Poder Executivo ia colocar em prática algo desse tipo, fazer com que todos usassem o chapéu laranja. E também que o Poder Judiciário pudesse cobrar o cumprimento dessa lei. Pronto, está aí um exemplo simples do que fazem os três poderes. Se você ainda tem perguntas a fazer, mande para cá. Aqui a política é sem mistérios. Bom, o liberalismo é a doutrina que serviu como base nas revoluções contra os regimes absolutistas ocorridos na Inglaterra e França durante os séculos 17 e 18. O que o liberalismo defende? Acima de qualquer coisa, o liberalismo ele defende a liberdade individual do homem. Ele defende também a democracia representativa e a divisão dos três poderes, direito à propriedade privada e defende a livre iniciativa e concorrência. O liberalismo político, assim como o liberalismo social e econômico, ele baseia-se na liberdade individual, conforme já dito. Ele contrapõe ao Estado absolutista, defendendo a criação de um Estado com autonomia limitada, com base na democracia representativa e divisão dos três poderes, que seria o executivo, legislativo e judiciário. John Locke, liberalismo político. John Locke nasceu em 1632, na Inglaterra. Foi um dos grandes pensadores iluministas. Ele achava que só através do ato de pensar a humanidade alcançaria a luz, o conhecimento. Locke escreveu um ensaio acerca do entendimento humano. Desenvolveu uma teoria sobre a origem e a natureza do conhecimento. Suas ideias ajudaram a derrubar o absolutismo na Inglaterra. Dizia que todos os homens, ao nascer, tinham direitos naturais. Eram eles: a vida, a liberdade e a propriedade. Locke foi chamado de pai do liberalismo político. Era a favor da liberdade para todos os súditos, já que vivia em uma monarquia. Hoje em dia pode parecer uma coisa banal, mas no século XVIII isto não era nada comum. Com exceção da Inglaterra, o restante da Europa e do mundo era constituído por reinos absolutistas. O Brasil, nesta época, era uma colônia abandonada e explorada por uma monarquia decadente e absolutista. Baseado em sua visão da formação do Estado, Locke também estabeleceu que o fundamento do Estado fosse a liberdade. Considerou o fato de que todos são iguais perante a lei. Todos têm direito à felicidade, à liberdade
e de decidir que rumo dar às suas vidas, desde que não prejudiquem a liberdade do outro indivíduo. Ao Estado cabe o dever de fazer com que esses direitos sejam cumpridos. Ao povo cabe o direito de se revoltar contra os governantes se esses direitos não forem executados. Portanto, os governantes estão sempre sujeitos ao julgamento do povo. Essas ideias foram bastante revolucionárias para a época em que foram elaboradas, trazendo ao seu pensamento para os nossos dias. Podemos nos dar conta das manifestações que ocorreram no ano passado, quando o povo foi para as ruas reclamar dos seus direitos. Vale a pena lembrar que seus conceitos estão presentes até hoje e são muito importantes se forem cumpridos para o bom funcionamento da humanidade. Olá aluno, olá aluna, sou Marco Aurélio, professor de Sociologia, e hoje nós vamos tratar sobre o anarquismo e os seus fundamentos. Muito cuidado, que isso é um tema recente e pode cair no seu vestibular. Anarquismo. Anarquismo vem da palavra grega anarcos, que significa o quê? Ausência de coerção, ausência de governo. Pera lá, professor. Então quer dizer que o anarquismo é uma bagunça, é um caos? Negativo, meu caro aluno. Anarquismo não significa ausência de ordem, um caos completo. Muito pelo contrário, é um movimento social devidamente organizado. Assim, é uma doutrina sociopolítica, datada do fim do século XVII e início do século XVIII, que se propagou no início do século XX com a ampliação dos meios de comunicação. Essa doutrina se ampliou, se propagou. Assim, o anarquismo é a supressão de todas as formas de dominação e de opressão contra o Estado, que é considerado o quê? Uma força coercitiva, uma força controladora. Então, nós podemos dizer que o anarquismo é um movimento que combate o quê? A coerção por parte do Estado contra os seus indivíduos, correto? Muito bem. Eles defendem o quê? Eles defendem uma sociedade fraterna e igualitária, ou seja, eles valorizam o auxílio mútuo. Assim, se engana quem acha que é um movimento totalmente bagunçado, que é um movimento que as pessoas não se entendem e cada um faz o que quer. Negativo. É um movimento extremamente organizado que valoriza o auxílio mútuo. É só isso? Não. Eles criticam principalmente a propriedade privada e o Estado burguês, em detrimento à classe proletária. Então, quando a gente vê um movimento anarquista, qual que é a primeira coisa que a gente percebe? Qual que é a primeira depredação que eles fazem? Qual é? É ao setor financeiro. O movimento anarquista ele vai e depreda bancos, e depreda instituições financeiras. Aqui no Brasil ocorreu, recentemente em junho de 2013, ocorreu parte desse movimento, onde diversos bancos foram depredados. Por quê? Porque eles criticam a propriedade privada, porque eles criticam, de certa forma, o capitalismo em detrimento à classe proletária. Na Europa, esse movimento nasceu com destaque para um russo chamado Mikhail Bakunin. No Brasil, esse movimento vem de muito tempo, mas ele teve uma eclosão em São Paulo em 1917, 1918 e 1919, através do que? Greves operárias. Eles foram influenciadas pelo movimento anarquista, com ideias libertárias. E durante o regime militar, que durou de 64 a 85, esse movimento se reuniu clandestinamente. Com isso, aluno, encerramos o tema anarquismo e seu fundamento.
Olá, alunos. Sou o professor Júlio da área de Sociologia. Nesta aula iremos discutir os modos de produção. Por modos de produção, iremos entender o modo como os seres humanos se associam e vivem economicamente. Tá? As formas tomadas por esse modo de produção agregam modos de produção, né? Ou seja, o modo como conduzimos e construímos formas de produzir a nossa existência material, a nossa sobrevivência, as formas com que nós circulamos as mercadorias, o modo como as pessoas fazem o intercâmbio dessas suas trocas, e também o modo como as diferentes classes sociais consomem essa mesma produção. Os modos de produção são compostos também, importante lembrar, primeiro, forças produtivas, segundo, relações sociais de produção. Por forças produtivas, podemos entender como sendo o grau de domínio técnico humano sobre a natureza, né? É o modo como os seres humanos e suas sociedades promovem e desenvolvem técnicas e tecnologias que vão fazer a produção e o intercâmbio do homem com a natureza, né? Aqui estão as máquinas, está a divisão do trabalho, a ciência, o conhecimento. Tá? As relações de produção ou relações sociais de produção podem ser entendidas como as relações sociais que vão organizar um modo como nós produzimos a nossa vida material, né? Então, o gerenciamento do trabalho, as leis, o direito, né? Tudo isso, os modos de disciplinamento da força de trabalho, todas essas coisas fazem parte das relações sociais de produção. Diz Marx, né, que existe uma tendência histórica voltada à transformação radical do processo histórico. Essa tendência histórica, ela acontece ou vem à tona naqueles momentos da história em que relações sociais de produção e forças produtivas acirram seu antagonismo, a sua contradição, né? Quando as relações sociais de produção se tornam correntes, obstáculos para as forças produtivas, aí é o momento em que as revoluções, as grandes transformações podem ocorrer na história. Claro, dependente sempre da força material das classes em luta. Quando as lutas de classe tomam corpo e consciência, aí, segundo Marx, teríamos as revoluções. Tá? Ao longo da história, a gente pode entender como os principais modos de produção destacados por Marx, né? Como modo de produção primitivo, aquele construído, desenvolvido pelas sociedades primitivas, né? Onde a propriedade era coletiva, onde as relações sociais entre os membros da comunidade eram de cooperação e onde ainda não existia Estado. Tá? Lembrando que para Marx o Estado vai aparecer quando aparece a propriedade privada e essa propriedade é concentrada e apropriada por uma classe específica. O modo de produção escravista, ele é baseado na propriedade das terras, na dominação e sujeição das classes dominadas. Tá? O modo de produção asiático, no qual o Estado seria o grande detentor das riquezas e sua burocracia. Né? O modo de produção feudal, onde a propriedade ela é feudal, existe uma sociedade estamental e uma rígida hierarquia, naquele sistema clássico, né? Primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza, terceiro estado, os servos. Né? E, finalmente, o modo de produção capitalista, onde a propriedade privada dos meios de produção acaba se concentrando na classe social burguesa e a classe dominada sendo a classe dos trabalhadores, os proletários. Né? Esse modo de produção também seria baseado no trabalho assalariado. Tudo bem? Karl Heinrich Marx nasceu no dia 5 de maio de 1818. Ele desenvolveu a mais interessante e provocativa teoria econômica de Estado, visto que até aquela época nenhum economista havia sequer começado a pensar a respeito desta questão.
O Estado, na visão de Marx, tem a função primordial de manter a ideologia dominante, isto é, servindo como instrumento pelo qual uma classe, no caso, os burgueses, exploravam outra classe, o proletariado. Neste contexto, a classe exploradora, detentora do capital produtivo, se utilizava da mais-valia, enquanto do lado oposto, na classe dos explorados, estavam os trabalhadores assalariados, que por não possuírem propriedade, vendiam sua mão de obra. Uma importante peça nos estudos de Marx foi Friedrich Engels, que além de seu colaborador, foi também um amigo até o fim de sua vida. Juntos, os dois publicaram diversas obras, entre elas o Manifesto Comunista, O Capital e as duas partes da ideologia alemã. A teoria marxista das classes sociais foi de grande importância para o proletariado da época, uma vez que motivou as lutas e greves por melhores condições de trabalho e a formação de sindicatos. O ideal de Marx era uma sociedade igualitária e socialista, onde o governo seria o detentor dos meios de produção e todos estariam no mesmo patamar social. O Estado de Marx e Engels fugia do tradicional Estado do liberalismo clássico. E Marx, especialmente, acreditava que o Estado deveria deter todos os meios de produção, todas as instituições, sejam essas políticas, sociais e econômicas, sendo que só assim haveria igualdade. Igualdade para todos os cidadãos, tanto para a classe burguesa quanto para os proletários. Uma igualdade que acabaria com a exploração trabalhista e que poderia propor nessa sociedade condições melhores de trabalho, principalmente uma legislação trabalhista. Vale destacar que dentro dessa teoria muitas lutas aconteceram, muitas greves ocorreram e foi assim também que nasceu o sindicalismo. Olá, alunos! Olá, alunas! Sou o professor Júlio, da área de Sociologia. Nesta aula, discutiremos a teoria de mais-valia, né? A teoria da mais-valia foi trabalhada por Marx e serviu para ilustrar a base do poder capitalista. Tá? Segundo Marx, a base do poder capitalista, ou uma de suas principais bases, está justamente na extração da chamada mais-valia, né? A mais-valia seria, em linhas bem gerais, é a captação, a extração de um trabalho excedente, né, que não é pago e é apropriado pelo capitalista, né? Esse trabalho que gera um valor extra ao capitalista, ele é extraído na produção e finalizado na esfera da circulação, ou, em outras palavras, no chamado mercado. Tá? Então precisa desses dois momentos. Precisa ser extraído na produção e sua finalização, a cristalização do valor, a realização do lucro, né, fechando o ciclo da mais-valia, acontece no mercado, na chamada esfera da circulação. Diz ainda o Marx, são duas formas de mais-valia, a chamada mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. Importante considerar que não devem confundir a mais-valia com a tal da hora extra. São coisas distintas. Tudo bem? Para Marx, a mais-valia absoluta ela é caracterizada, basicamente, por ter seu início lá no período mais remoto da manufatura, quando ainda não se empregava tantos artifícios tecnológicos, né? A produção ainda era feita em uma pequena escala, e a extração dessa mais-valia, desse mais-valor que ia compor o lucro do capitalista, estava baseada simplesmente na extensão da jornada de trabalho, exemplificando. Um trabalhador, no início da manufatura, deveria trabalhar de 3 a 4 horas para produzir o suficiente para que o resultado do seu trabalho pagasse-lhe o salário, né, as condições mínimas para ele sobreviver. No entanto, o seu capitalista, o proprietário dos meios de produção naquele momento, estenderia a sua jornada para 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 horas para aumentar a extração do trabalho,
né? Sendo assim, o restante do horário trabalhado por aquele trabalhador, por aquele produtor direto, seria apropriado pelo capitalista, né? Sendo o salário mantido igual, né? Aquelas 3, 4 horas que ele produzisse teriam um resultado, aquilo seria mantido, seria repassado para o produtor, mas aquelas horas trabalhadas teriam seu excedente apropriado pelo capitalista, que depois iria compor a sua taxa de lucro. Diz o Marx que, com o avanço tecnológico na sequência das revoluções industriais, surge a tal da extração da mais-valia relativa, que não é mais dependente da extensão da jornada do trabalho. Pelo contrário, os trabalhadores produziram, nesse contexto, até mesmo lutas que diminuíram a carga de trabalho. No entanto, a extração da mais-valia aumentou. Por quê? Porque ela estava baseada na renovação e incremento tecnológico que possibilitou a ampliação da produtividade e, consequentemente, do trabalho excedente. Aquele trabalho sobrante, né, ele é apropriado cada vez mais pelo capitalista. E o produtor direto continua produzindo muito mais. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de teoria da mais-valia. Até a próxima.